Um imigrante nordestino, longe de sua terra, desiludido, se enforca no gancho de uma rede. A história real inspirou um publicitário, parente do suicida, a escrever um romance. Lançado em 1976, este romance já vendeu mais de 150 mil exemplares e foi traduzido na França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda e Israel. A propaganda foi abandonada e o ex-publicitário, 30 anos depois da publicação de Essa Terra, é um dos escritores mais celebrados do Brasil, capaz de passar da narrativa regional ao romance histórico com o mesmo à vontade. Ele é Antônio Torres, nosso convidado de hoje. Essa Terra foi o terceiro. Você tinha lançado 2 livros antes. Um Cão Uivando para a Lua e Os Homens dos Pés Redondos. Estou enganado ou Essa Terra teve menos de 100 exemplares? Ele saiu com 30 mil exemplares. Já saiu com 30 mil. E foi um estouro da boiada. Foi uma coisa surpreendente. Os outros tinham vendido bem também? Os outros tinham vendido bem, mas era uma coisa mais de Rio e São Paulo. O grande barato dessa terra é que ele estourou nacionalmente. Onde eu ia, na Amazônia. Chegava na Amazônia, eu acabei de vender 2 mil exemplares aqui na selva. Chegava em Natal, chegava um representante da editora para dizer que tinha vendido 3 mil exemplares não sei aonde. Foi uma coisa impressionante. E o que mais me impressiona é o seguinte: o livro não foi escrito para vender. Ele não faz, né, o menor apelo ao consumo. É a história de um suicida, para começar. Quer dizer, seu parente. Baseado. Eu tinha a ideia. Sim, inspirado eu tinha a história do homem que saiu da Bahia, foi para São Paulo, voltou para a Bahia, foi para São Paulo, voltou para a Bahia e um dia se matou do jeito que eu conto nesse romance. Mas eu só tinha a imagem do enforcado. Há um paralelo com a sua vida na época. Você vindo do interior da Bahia, você indo para São Paulo, passando por Portugal, você tendo uma intensa vida no que eu acho que você chamou de máquina de moer na época, que era a sua vida em Sampa. É aquela coisa da saída de uma civilização agrária para você entrar numa civilização industrial. São esses choques que o Brasil viveu muito intensamente, isso nos anos 50, 60, 70, né? Talvez até um pouco nos 80. Hoje a realidade é outra do mundo, a configuração econômica é outra, o quadro é outro. Mas na verdade... Essa terra mudou a sua vida. O Brasil mudou com Juscelino Kubitschek, o homem que dizia que governar é construir estradas. Então, ao construir estradas, criou-se um formigueiro nesse país. As formigas começaram a sair das suas tocas e pegar a estrada do sul, né? Isso criou um inchaço no sul. O que é que houve? Houve o esvaziamento do campo e o inchaço da cidade. E eu pego esse momento, eu vivi esse momento em São Paulo, sobretudo na periferia de São Paulo, um lugar chamado São Miguel Paulista, que era para onde iam todos os baianos que vinham lá da minha terra, à procura de um lugar numa fábrica chamada Nitroquímica, né? E acabavam todos, como não eram pessoas afeitas, preparadas para a indústria, para o mundo industrial, acabavam se tornando motorista de ônibus, cobrador de ônibus, ou biscateiro, e iam fazer outras coisas na vida. Para sobreviver. Para sobreviver. E eu nunca me esqueço de uma coisa: quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que me fizeram foi esta: você sabe dizer se está chovendo na nossa terra? Se eu dissesse está, muitos voltariam. Voltariam. Então essa terra pega muito esse eixo do deslocamento, desse ir e vir. Claro, eu parti de uma imagem que me contaram do homem enforcado. Esse homem era meu parente distante. Eu fui lá várias vezes para levantar a vida desse homem. Ninguém me contava nada. Aí eu achei que eu tinha perdido a história. Até compreender que foi assim que eu ganhei a viagem. Foi não descobrindo nada. Porque aí, se eu tivesse
ouvido as histórias, se me contassem todas as histórias da vida daquele homem, eu ia fazer um romance muito colado à realidade. Eu ia estar muito colado a uma reportagem e não a uma história ficcional. O junco, um pássaro vermelho chamado sofrê, que aprendeu a cantar o hino nacional. Uma galinha pintada chamada sofraco, que aprendeu a esconder os seus ninhos. Um boi de canga, o sofrido. De canga, entra inverno, sai verão. A barra do dia mais bonita do mundo e o pôr de sol mais longo do mundo. O cheiro do alecrim e a palavra açucena. E eu, que nunca vi uma açucena. Os cacos. De telha, de vidro, sons de martelo amolando as enxadas, aboio nas estradas, homem cavando o leite da terra. O cuspe do fumo mascado da minha mãe, a queixa muda do meu pai, as rosas vermelhas e brancas da minha avó. As rosas do bem-querer. Hei de te amar até morrer. Essa é a terra que me pariu. O fato principal era a negação dos fatos, porque a morte daquele homem tinha matado o sonho do lugar. O sonho do lugar era partir. Aquele que voltou e se matou, matou o sonho do lugar. Com esse teorema na mão, acabei construindo um romance. É um romance de uma estrutura complexa, não é, porque ele é narrado, em princípio, por um irmão que nem conhecia o outro, que o vê com o pescoço na corda e fica completamente perturbado. Então, a narrativa transmite essa perturbação mental em que o irmão está. E, no entanto, eu não sei porquê, foi um best-seller. Continua sendo, né? Continua sendo. Bom, ele começou com 30 mil, depois 10 mil, e daí as edições 5, 8, 10 e tal. E já está na 21ª edição. Com 2 edições em francês, 2 edições em inglês, 2 edições em alemão, 2 edições em italiano. Aliás, o título de tradução mais bonito é o italiano. Qual é? Questa terra. É forte, né? É forte. É o seu livro favorito? Olha, é muito difícil você dizer. Eu tenho, sem dúvida, quando saiu a 15ª edição, que saiu pela Record, a 15ª edição já foi pela Record, eu tive que fazer a revisão do livro. Eu levei um choque. Eu escrevi esse livro entre os 33 para 35 anos, 34, 35 anos. Foram 2 anos escrevendo? Mas... 2 anos e meio, com 2 viagens à Bahia e tal. Nessa coisa de tentar levantar a história que ninguém me contava. O que foi bom, porque eu comecei a escrever esse livro em São Paulo. Eu era redator de propaganda da Almap, a poderosa Alcântara Machado Pericinoto na época, na Avenida Paulista, obras do metrô lá embaixo, né? E a imagem do suicida lá, Aí piscando. Um dia eu desço, não aguento aquela coisa, e me acerco daquela gente, começo a conversar com eles, e desculpe que é tudo gente das minhas bandas. Aí eu volto no elevador, eu vi a imagem do enforcado, e me senti sentado num paradoxo. Né? Aquele que vai e vem pela estrada e volta e se mata. Aqueles outros lá no ABC Paulista produzindo aquele torno, aquele forno. Me lembrei de uma ida que eu fui para fazer uma campanha para SKF Rolamentos, uma fábrica sueca. E o gerente sueco foi me mostrando todo o processo da fabricação daquele, que é o que faz o mundo girar, digamos, é aquela bolota para a roda do automóvel. Usava em carrinho de rolimã. Então, aquela bolota pulava de uma máquina, plip, para outra, plip, até chegar numa última, e aí disse, aí vem um nordestino, pega assim no dedo e diz se ele tá bom ou não. Eu nunca escrevia nada para mim numa agência de propaganda.
que eu achava aquilo um trem estreitamente vigiado. As pessoas, era tudo muito criativo, muito solto, muito democrático, mas na verdade havia uma vigilância ali, olho no olho, dente por dente, aquela coisa. Eu me sentia muito vigiado, né? E aí, mas eu cheguei, fiz como diria o Norman Mailer, de que adeus às admissões, vamos dançar. Aí bati uma frase, assim, se estiver vivo um dia ele aparece. Foi o que eu sempre disse. E uma segunda voz pergunta, o que foi que o senhor disse? Pronto, estava começado o romance. Antes de você continuar, deu uma frase sua de uma entrevista que você disse, já que estamos falando dos nordestinos, dos trabalhadores, lá no metrô dos trabalhadores, no ABC, e você disse, chegar à palavra escrita foi uma conquista para mim, a maior de todas. E isso significa que na sua família, na sua origem, as pessoas não conheciam a palavra escrita? É isso? Você veio de família rica? Ou... Não, eu vim de família rural. Era uma gente pobre. Era uma gente pobre. A gente tinha uma vida pobre com fartura. Tem uma história de uma professora Aí na sua é o vida. seguinte, primeiro foi minha mãe. Minha mãe, que é de uma geração de mulheres cujos pais não deixavam ir para a escola. Ela conseguiu clandestinamente aprender a ler e escrever, né, com um professor particular. Ela me contou isso muito recentemente. Dona do Valis aprendeu a ler para ensinar os filhos. E um dia ela abriu um ABC para mim e eu me encantei com aquilo, com as letras, o desenho das letras. Eu via que cada letra tinha uma personalidade. Era como as coisas, as pessoas, né? A, B, C. Eu me encantei com aquilo. E de repente minha mãe foi me levando. Quando eu fui para a escola, eu já dominava as primeiras letras. O que a professora se encantou. A professora Serafina, ela se encantou. Porque aí começou já um outro trabalho. Já foi me avançando. Daí a pouco estava no 7 de setembro com Castrovos na mão, bandeira do Brasil, auro e verde, pendão na minha terra e tal. E aquele povo todo chorando. Aí já começou Você descobriu o poder da palavra. Comecei o encanto com ela. Como as pessoas não entendiam direito o que era auro e verde, pendão. Pendão é pendão de milho, né? Que é a brisa do Brasil, brisa do balanço, estandarte, o que é estandarte? Mas ela chorava. As palavras batiam bonito no ouvido dela, né? Quer dizer, aí eu comecei já muito na infância a ter essa relação com a palavra. Aí chegou outra professora de fora, para a escola rural, e a professora Serafina manda, eu nunca me esqueço disso, a professora na porta, ele disse, Dona Serafina, eu vim buscar os alunos, já disse, leva os meninos. E pra gente foi uma desgraça, porque uma das razões, das motivações de ir para a escola eram as meninas. Então a professora Serafina fez essa separação. Mas quando chegamos no prédio, que a professora abriu a janela, pôs os livrinhos dela na mesa e pegou um chamado Select Escolar, e pôs a turma em fila para abrir o livro e ler, um trecho em voz alta, pronto, ali eu descobri o mundo. Caiu para mim assim, verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Canaú. Iracema de Zé de Alencar, um trecho. Eu nunca me esqueci, eu cheguei em Fortaleza, o ano passado que eu fui à Bienal do Livro lá, me boto no hotel à beira-mar, eu abro a cortina e vejo a professora saindo com uma sereia lá dos verdes mares, aqueles verdes mares do Ceará, com a seleta na mão, dizendo para mim, verdes mares, Brasil. Fantástico. Foi essa relação com a palavra, essa professora foi genial, porque ela começou a perceber que eu me encantei com a coisa e fazia uma espécie de oficina literária diária comigo. Ler e escrever. Ando com uma saudade louca dos meus discos. Provavelmente a vida aqui seria mais suportável se eu pudesse passar o tempo ouvindo música. Estou me lembrando de I Could Write a Book, de Richard Rodgers, que Miles Davis toca num velho disco que eu comprei há alguns séculos e que nem sei nas mãos de quem ele se encontra. Como meu tempo útil passou depressa. Como meu tempo inútil
passa devagar. Vou fazer um salto para a gente chegar a uma mudança, outra mudança radical na sua vida, particularmente na sua obra, que foi a chegada do romance histórico na obra de Antônio Torres. Isso aí é a minha chegada ao Rio de Janeiro, definitiva. Começa com um livrinho que eu fiz sobre o centro do Rio, para o Rio Arte, chama o Centro das Nossas Atenções. É aquela coleção do Cantos do Rio, que tem o Coni, tem o Geraldo de Carneiro, Carneiro, o Zé Almir Arraes, tem vários, Cícero Androne, o Moacir Andrade. Aí a coleção hoje está enorme, mas começou com 5 títulos e eu escolhi o centro, e foi minha sorte, porque foi um grande sucesso. Porque o centro do Rio é o grande personagem do Rio, é o grande bairro do Rio, é a história, ele é o centro da história do Brasil. Né? É o coração do Brasil. É tudo. O Brasil começa com Dom João VI ali no Paço Imperial, 1808 e pronto, né? Quer dizer, aí o que é que acontece? A partir dali eu descobri alguns personagens fantásticos da história do Rio de Janeiro. O primeiro deles é o grande guerreiro Cunhambebe. Cunhambebe existiu mesmo? Existiu, ele era o grande cacique de Angra dos Reis. Esse é o personagem de Meu Querido Canibal. Ele tinha quase 2 metros de altura e onde pisava a terra tremia. Quer dizer, ele se orgulhava de ter nas veias o sangue de mais de 5 mil inimigos, a maioria portugueses. E quando ele gritava Perós, os portugueses tremiam, né? Bom, é um grande personagem do Rio, o primeiro grande herói do Brasil. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso, que pesquisei muito a vida dele. Foi claro, a guerra estava perdida. Os que preferissem salvar suas peles podiam ganhar o mato e correr para o interior, fugindo do litoral, como tantos outros índios já haviam feito e faziam, no norte e no sul, escorraçados pelos portugueses. Quem quisesse escapar desse jeito, podia fazê-lo, sem constrangimentos. Isso não seria considerado de maneira alguma uma covardia. Era, unicamente, uma questão de amor à vida. Quanto a ele, a Imbérê, ficaria. Haveria de enfrentar os portugueses, nem que fosse sozinho. Assim, a morte, em defesa da terra e da liberdade, seria mais bela. Cunhambebe é o grande personagem do Rio de Janeiro do século XVI. O de Guetruan, mas só que se a gente, numa forma assim, algo redutiva, o Cunhambebe é um personagem do bem. Porque é o bom selvagem na concepção do Rousseau. Né? Ele influenciou muito a filosofia humanista francesa, né? Quer dizer, os relatos dos que vieram com Villegagnon, deu no ensaio, famoso ensaio do Michel Montaigne sobre os canibais. Isso tudo teve influência do contato dessa gente com os índios e principalmente com o Cunhambebe. Sobretudo o Frei André Tevé, que pintou um retrato dele muito bom. Ele foi o primeiro brasileiro a ter a sua estampa publicada na Europa, né? Na Galeria dos Grandes Homens, feita pelo franciscano André Tevé, que foi o frade que rezou a primeira missa do Rio de Janeiro em 1555. Ainda foi através dele que você chegou ao Corsário? Foi através dessa pesquisa sobre o centro do Rio de Janeiro. Aí passa por tudo, passa pela chegada do João VI, passa pela proclamação da República, passa por tudo, o reinado, tudo passa pelo Rio. E aí, de personagem em personagem, eu chego na invasão francesa de 1711, quando René de Guetruan, com uma esquadra de 18 navios, cerca de 6 mil homens, 700 canhões, 10 morteiros, entra na cidade e faz o primeiro sequestro do Rio de Janeiro. Ele toma a cidade refém por 50 dias, enquanto esperava o pagamento do resgate para liberá-la. Eu tinha pedido 12 milhões de cruzados para devolver o Rio de Janeiro a seus habitantes.
os portugueses rasparam os fundos dos seus cofres e baús e me entregaram, em 3 prestações, 610 mil. Era tudo o que tinham. Ainda assim, um resgate imenso, incalculável em valores de hoje, complementado por 100 caixas de açúcar que abarrotaram um dos meus navios e 200 cabeças de gado, como você já está cansado de saber. Também cumpri minha parte, liberando a cidade naquele mesmo dia para que a população voltasse às suas casas. De Guedrouin teve um saque de gênio de deslocar o eixo da guerra dos mares da Europa para pegar Portugal aqui no Rio de Janeiro, porque Portugal estava na coalizão que lutava contra a França como eterno aliado da Inglaterra. E o de Guedrouin faz essa manobra genial e vem e toma o Rio a ferro e fogo. Foi uma coisa assim terrível. Foi o episódio mais dramático, a meu ver, de toda a era colonial lusitana. E te inspirou? Me inspirou muito. Eu tinha muito medo, porque eu queria fazer um romance que me assistisse como aquele comandante, correndo todos os riscos do fracasso. Ele teve 3 navios fracassados na volta. A volta é um filme de aventura fantástico, por causa das tempestades que ele pegou no caminho. Então é isso. Eu escrevo sobre o campo, escrevo sobre a cidade. Tem romances passados, muito urbanos, como Os Homens Perredondos, o próprio Um Cão Voando para a Lua, Um Táxi para Viena da Áustria, Balada da Infância Perdida. Tem esses romances nesse entrechoque do rural com o urbano, esse ir e vir, as questões das migrações, que Essa Terra Emenda no Cachorro e o Lobo, tem também o Carta ao Bispo, Adeus Velho. Enveredei por essa via histórica. E agora? E agora? Agora estou fazendo uma outra viagem de volta. Não sei onde ela vai dar, onde ela vai terminar, se ela é real ou imaginária. Não sei ainda, porque nem cheguei à metade. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a vocês. Grande Ednei Silvestre. Hoje nós trouxemos para você Antônio Torres. Muito obrigado. Até a próxima.